Pessoal, graça e paz. É com muita satisfação e alegria que nós estamos gravando os vídeos mais uma vez do Veredas Antigas. Depois de algum tempo, nós estamos retornando para poder gravar materiais teológicos, históricos, culturais, bíblicos. E agora nós iremos falarmos sobre a doutrina do pecado, teologicamente falando, a hamartiologia, o estudo do pecado. Nós iremos citar dois textos das Escrituras e logo após nós estaremos citando alguns livros clássicos que são muito importantes para o nosso aprendizado, né? De homens conceituados, homens que Deus usou para poder escrever livros que tornaram-se clássicos da literatura cristã, e eu creio que vai muito abençoar a sua vida, né? Você que gosta desse conteúdo, fique atento, porque realmente eu creio que vai ser de muita valia para você. Nós iremos citar o texto das Escrituras. O primeiro deles é Romanos capítulo 6, o verso 1, a qual o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele dá uma resposta aos romanos dizendo, de jeito nenhum, como nós que morremos para ele andaremos ainda nele, né? E o outro texto é 1 João capítulo 3, versículo 8. João ele diz assim, que todo aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer ou destruir as obras do diabo. Nós queremos citar pelo menos uns 10 livros que tratam deste assunto, falando do pecado, né? Nós iremos começar pelo príncipe dos puritanos, príncipe dos teólogos puritanos, que é o famoso John Owen, que para mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é A Mortificação do Pecado, que é este livro aqui. É um livraço, é da editora Vida. Então esse para mim tem sido um dos melhores livros quando se trata do assunto, o estudo do pecado. A Mortificação do Pecado, de John Owen. Temos um outro livro, que é da editora Cultura Cristã. Na verdade são 3 livros, e dentre eles está a Mortificação do Pecado, né? Aqui temos Para Vencer o Pecado e a Tentação. Aqui nós temos a mortificação do pecado no crente, a tentação, sua natureza e poder, o pecado interior. Então nós temos aqui, só nesse livro, nós temos 3 livros de John Owen, um excelente material. Nós agora iremos citar os livros que são lançamento aqui no nosso país, porém, os livros antigos, que é A Mortificação do Pecado, também o mesmo título, com Christopher Love. É um excelente livro, eu li ano passado, da editora Dort Publicações. Muito bom esse livro, muito bom. Um outro livro também do puritano Thomas Watson, que é A Malignidade do Pecado. Esse é um dos autores que mexe muito comigo, me impactou, Thomas Watson. Todos os livros que eu li deste puritano, para mim, foi um dos melhores livros que eu li em toda a minha vida. E esse, certamente, marcou profundamente a minha vida. Outro livro, na verdade, são 3 sermões de autores puritanos. O nome do livro é Os Puritanos e a Conversão. Então, os 3 sermões, ele vai tratar da doutrina do pecado, né? Ele vai falar do pecado aqui. Queria abrir aqui só para falar. O primeiro sermão é de Samuel Bolton, Pecado, o mal sem par. O segundo sermão é a conversão de um pecador, Nathaniel Vincent. E o terceiro sermão, A Coisa Indispensável, de Thomas Watson. Excelente livro também. E não poderia ficar de fora o outro puritano chamado Richard Baxter, Como Vencer o Orgulho, também da editora Dort Publicações. Um excelente livro. Agora nós iremos falar mais 2 livros aqui, que é O Pecado, a Praga das Pragas, de Ralph Winning. Esse livro foi no auge da praga na Inglaterra, que matou diversas pessoas, milhares de pessoas. E neste auge, esse puritano, ele escreve este livro falando do pecado como o pior de todas as pragas. Certamente, meus irmãos, este livro aqui também é um dos melhores livros que eu já li em minha vida, né? Ele é da editora
Dois Dedos de Teologia. Esse livro está fora de circulação, mas se você procurar na estante virtual, talvez com preço um pouquinho mais caro, mas vale a pena adquirir. Agora tem ele de uma forma simplificada, que é este aqui, O Pecado é Coisa Séria, da editora PES. É um resumo deste aqui, porém é tão bom quanto esse, mas é um resumo e também a linguagem é uma linguagem mais simplificada, né? E nós temos O Pecado Original, de Jonathan Edwards, né? Que ele vai tratar também do pecado desde Adão, o pecado adâmico, até os dias de hoje. Na verdade, ele foi também um dos puritanos norte-americanos do século XVIII, dos Estados Unidos, e foi um pastor conhecido aqui no Brasil pela pregação Pecadores nas Mãos de Deus Irado. Então esse livro também vale muito a pena você ler. E por último, é um pregador pentecostal, A Doutrina do Pecado, de Severino Pedro da Silva. É um excelente teólogo, um excelente pregador e escritor também, tem excelentes livros da editora CPAD. Esse livro, A Doutrina do Pecado, também vale muito a pena também, né? Então Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado. Vamos para outros próximos vídeos.